Olá, gente querida da IPI Beit Avot e pessoas que têm acompanhado as ministrações, as pregações da nossa igreja. Pois bem, no dia 7/7/2024, nós gravamos uma mensagem aqui em nossa igreja sobre o livro de Jonas, o 3º capítulo de Jonas. E, infelizmente, no dia, nós tivemos um problema com o áudio e o som não saiu. Então, algumas pessoas que estavam assistindo não conseguiram a mensagem, nos pediram que fizéssemos isso. Então, hoje, 26/7/2024, graças ao nosso querido presbítero Rafael, nós estamos gravando de novo essa mensagem para que você tenha acesso. Talvez porque era uma sequência, né? É o capítulo 1º, capítulo 2º de Jonas, e nesse dia, ou naquele dia, eu preguei no capítulo 3. Então, hoje nós vamos repetir essa pregação. Tentarei lembrar do que eu preguei no dia, mas, com certeza, Deus vai nos dar um texto, né, um tempo bom, especial, para revivermos aquele momento, tá bom? Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, se você está ouvindo, está acompanhando, no capítulo 3 de Jonas. Nós vamos ler do versículo 1º até o versículo de número 10. Tá ok? Como introdução, eu queria dizer a você o seguinte, que nós, como igreja, estamos pregando mensagens em livros, e nós estávamos, naquela época, pregando sobre o livro de Jonas. Então, hoje, eu vou trazer a mensagem do capítulo 3, mas nós já tivemos a mensagem do capítulo 4. Então, se você acompanhar aí no YouTube, você vai ver que tem todas essas ministrações. O capítulo 1º, quem pregou sobre ele foi o estudante de teologia, Maurício. Ele falou a respeito da fuga de Jonas e do amor maravilhoso de Deus por nós através de Jesus Cristo. E depois, no outro domingo, a Letícia pregou a respeito da oração de Jonas, no capítulo 2. E hoje eu vou pregar no capítulo 3, e o tema é o Deus da segunda chance. Falamos de Jonas, a fuga dele, falamos sobre a oração que ele fez dentro do peixe, e hoje nós vamos falar sobre o Deus de Jonas. Então, o tema é o Deus da segunda chance. Muito bem, queridos. 3 verdades que eu gostaria de transmitir para vocês, que incluem a pregação de hoje. A primeira verdade é que a rebeldia não pode frustrar os planos de Deus. Jonas foi uma pessoa rebelde, fugiu, não quis aceitar a missão que Deus lhe deu, mas a obra de Deus foi feita. Então, no capítulo 42 do livro de Jó, diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, a rebeldia não frustra o plano de Deus. Segundo, a graça de Deus é sempre maior do que o pecado humano, do que o maior pecado humano que possa existir. E vocês vão tomar conhecimento de uma cidade em que o pecado graçava, era uma coisa exagerada o pecado. Então, povo perdido que estava, mas a graça de Deus é maior do que o maior pecado que um ser humano possa ter, ok? E a terceira que eu vou falar hoje, as motivações humanas não podem obstruir a obra de Deus. Você vai ver que a motivação, porque aí Jonas, nós vamos ver que Jonas vai voltar ao seu chamado, porque Deus chama ele de volta, dá a segunda chance para ele, e a motivação dele é uma motivação terrível. Você vai tomar conhecimento hoje na pregação, tá bom? Então, a motivação humana não pode obstruir a obra divina. Muito bem, então vamos ler o texto que está no capítulo 3 de Jonas. Abra a sua Bíblia no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1º até o versículo de número 10. Assim está escrito na doce e inerrante palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias,
e Nínive será subvertida. Versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Versículo 10 e último diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Pai, obrigado, Senhor, pelo texto que foi lido, pela mensagem que o Senhor já colocou em nosso coração, e pela transmissão que faremos agora. Eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, nossos corações, para entendermos o que vamos conversar, Senhor. Aqueles que estão assistindo e que assistirão, que eles possam contar com o auxílio do Teu Espírito Santo, para ter a palavra clara para as suas vidas e as possam aplicar em suas vidas, assim como cada um de nós. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como é de costume em nossa igreja, nós fazemos pregações expositivas, nós expomos a palavra de Deus. E quero mais uma vez ratificar de que nós usamos o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. As ideias principais que constam do que eu vou falar vêm do seu livro. Você pode ir no comentário dele que você vai ver esses tópicos em que eu uso na pregação. Pois bem, então o versículo primeiro, eu vou começar um por um dos versículos e nós vamos esclarecendo o que cada um deles diz. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Olha que interessante, segunda vez. Deus é um Deus da segunda vez, da segunda chance, da segunda oportunidade. Então o nosso tema, como eu já disse, é o Deus da segunda chance. Todos aqueles que creem em Deus sempre têm uma segunda chance. Isaltino Filho, um comentarista, ele diz que quem foi lançado no fundo do mar dessa vez não foi Jonas, mas a sua falha. Quem foi lançado ao fundo do mar agora não foi Jonas, como da primeira vez, mas sim o erro que ele cometeu, a falha que ele teve. Deus joga os nossos pecados no fundo do oceano. Miqueias fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. A Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados. Eu costumo citar um exemplo de uma amiga minha que teve uma vida bem difícil antes de sua conversão, e que ela pediu perdão a Deus e ela crê que os seus pecados todos foram lançados no fundo do oceano. Mas ela me diz: pastor, meu irmão sempre vai pescar o meu pecado para lembrar do meu passado. Deus não é assim. Deus não fica lembrando do nosso passado. Deus é um Deus que nos perdoa e nos abençoa para a vida que virá depois disso. Então, nunca fique pescando o pecado das pessoas, nunca fique voltando atrás até nos pecados da sua vida. Se você entendeu que Deus perdoou por aqueles pecados que você cometeu, se você se arrependeu, que essa é a palavra, arrependimento, Deus perdoou e jogou no fundo do oceano. Então, gente, Deus não pesca o pecado, Deus não pesca a falha. Deus sempre dá uma segunda chance. Veja, foi assim com Abraão que mentiu. Deus abençoou Abraão. Ele mentiu para sua esposa, para os reis, 2 vezes, de que a sua esposa era sua irmã, com medo de ser morto. Falha terrível, né? Uma mentira terrível que ele lançou. Deus o perdoou e Deus lhe deu uma grande descendência. Foi assim também com Jacó, que enganou seu irmão por 2 vezes, enganou seu pai, mas Deus o fez
príncipe. Na luta que Jacó teve com Deus, Deus disse a ele: agora você não vai se chamar mais Jacó, o enganador, o usurpador. Agora o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Moisés matou aquele egípcio achando que estava fazendo o melhor para o seu povo. E Deus restaura Moisés, dá uma segunda chance a Moisés, dando-lhe a grande tarefa de libertar seu povo, o povo de Deus, que estava cativo no Egito por 430 anos. Nós vemos que Davi também adulterou, mentiu, assassinou, fez tantas coisas, e Deus fez dele um grande monarca. E na Bíblia consta que Davi foi o único homem segundo o coração de Deus. Por fim, eu posso dar o exemplo de Pedro também, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, da mesma forma, Jesus resgata por 3 vezes Pedro, e Pedro é usado de forma maravilhosa depois do Pentecostes, mostrando que Deus lhe deu não uma segunda, mas a chance maior da vida de Pedro. E assim é conosco, queridos. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Será que nós estamos precisando de uma segunda chance em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso ministério? É para pensarmos. Precisamos de uma segunda chance? Deus dá essa segunda chance, desde que haja arrependimento das minhas falhas, dos meus pecados. O versículo 2, o 1 e o 2 ainda, eu posso dizer que Deus convoca de novo Jonas. Deus já tinha convocado Jonas, ele foge para Tarsis, ele não queria saber do chamado de Deus, e aí agora, depois que ele teve toda aquela experiência dentro do peixe, aí Deus volta a convocá-lo. Então, Deus convoca de novo Judas. Veja, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É importante essa expressão, eu te digo. Deus convoca de novo Jonas para pregar a mensagem que ele queria e não o que Jonas queria. Porque Jonas achava aquele povo perdido, terrível, promíscuo, violento. E Jonas não queria pregar uma mensagem de arrependimento, mas sim de consumação da condenação daquele povo, que aquele povo estava condenado à perdição, a viver eternamente longe do amor de Deus. Veja, Jonas não era a fonte da pregação, Jonas não era o dono da mensagem. O verdadeiro pregador não prega a sua palavra, mas a palavra de Deus. Nós nunca podemos nos arvorar e dizer que aquela mensagem é nossa. Não existe nada de novo no mundo, tudo vem de Deus. Então a mensagem é de Deus. A pregação é uma mensagem que passa pela personalidade e pela experiência do pregador. Perdão. Se você olhar para a minha vida, eu não tenho como pregar uma mensagem sem que eu lembre das minhas experiências, que eu lembre daquilo que Deus fez em minha vida. Então, a nossa mensagem sempre tem a ver com a nossa experiência, com aquilo que nós vivenciamos. É claro que isso não pode ser superior ao que Deus está falando, mas isso faz parte da nossa formação. O vereador Hernandes diz o seguinte, que Jonas entrou em Nínive como um homem que saíra das entranhas do peixe, da morte. A sua história deve ter chegado antes dele a Nínive. O pessoal tomou conhecimento da experiência que Jonas havia tido com o peixe. A sua experiência pavimentou o caminho da sua entrada nessa importante cidade do mundo. O juízo de Deus sobre Jonas deve ter despertado a consciência dos ninivitas a respeito da possibilidade e iminência do juízo de Deus sobre eles. Então, a história de Jonas tocou o coração daqueles ninivitas, pensando assim, puxa, Deus fez com Jonas de um jeito que Jonas não teve como resistir. Então, essa experiência de Jonas falou ao coração, fez parte do processo de arrependimento, de mudança de postura daquele povo de Nínive. Versículos 3 e 4 diz o seguinte, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora, veja que interessante o que diz esse texto.
Diz assim: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação de Jonas foi desprovida de amor e compaixão. Jonas não foi aquele povo, não foi pregar aquele povo porque amava aquele povo, porque entendia que aquele povo tinha que se arrepender. Ele foi lá para consumar a condenação que existia sobre aquele povo. Jonas queria que os seus ouvintes rejeitassem sua pregação e assim experimentassem o juízo de Deus, a ira de Deus. Queridos, às vezes nós fazemos isso. Conhecemos pessoas terríveis, violentas, pessoas que desdizem Deus, que rejeitam Deus. O que nós queremos para ela é que ela sofra a condenação, o juízo de Deus. Mas se você olhar o que diz o versículo diz o seguinte, o versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade o quê? Muito importante diante de Deus. Eu, sinceramente, não consigo entender por que ela era tão importante. Mas a seguir eu vou abordar isso. Henrietta Mears diz o seguinte, que não havia compaixão na mensagem de Jonas, nem lágrimas em seus olhos. Jonas sentiu certo prazer mórbido de pregar uma mensagem de condenação a Nínive. Ele queria mais que aquelas pessoas fossem condenadas ao juízo eterno. Jonas foi alvo do amor, do perdão de Deus, mas não sentiu a menor compaixão para aquele povo de Nínive, para que aquele povo experimentasse a compaixão de Deus, o amor de Deus, experimentasse o mesmo perdão que ele havia recebido de Deus. Muitas vezes agimos como Jonas, nos esquecendo do perdão que recebemos de Deus, e julgamos e condenamos aqueles que estão no pecado. Às vezes nos sentimos bem em saber da condenação de alguém. Eu quero dizer para os membros da igreja que ouvem, que vão ouvir a mensagem, que ouviram naquele dia, vão ouvir, que a nossa igreja tem trabalhado no sentido de acolher todas as pessoas que são pecadoras, a começar por cada um de nós. E nós cremos que Deus pode agir, que Deus pode mudar, mas não rejeitamos os pecadores. Acolhemos os pecadores e, pela palavra de Deus, tentamos mostrar a eles que precisa arrepender, que precisa mudar de vida, que precisa agir diferente. Não rejeitamos pessoas e não queremos que as pessoas sejam condenadas por Deus. Queremos sim que as pessoas sejam alcançadas por Deus e que esse amor maravilhoso que nós experimentamos em nossas vidas, do perdão de Deus, possa acontecer em cada vida daqueles que frequentam nossa igreja, que vêm nos visitar. Muito bem, versículo 3, agora eu vou entrar no texto que eu falei, nessa expressão, era cidade muito importante diante de Deus. Nínive era, versículo 3, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E ela era de 3 dias, veja o que diz, e de 3 dias para percorrê-la. Então, Nínive era cidade muito importante para Deus. Jonas não entendia como Nínive poderia ser importante para Deus. E eu creio que talvez nós pensemos assim, eu tive a tentação de pensar assim, mas como uma cidade que faz o que fazia, era digna do amor de Deus, era importante para Deus. Eu vou te explicar por que disso. Vejamos alguns dados da cidade de Nínive. Era uma cidade grande, levava 3 dias para percorrê-la. A sua população era de mais ou menos 600 mil habitantes. O perímetro da cidade era em torno de 100 quilômetros. Era uma cidade opulenta, rica, majestosa. Era tida como uma das cidades mais lindas daquele tempo. Foi construída à beira do rio Tigre, uma das principais cidades do Império Assírio. Agora, como que era o pecado da cidade de Nínive? Preste atenção nisso. O próprio texto que nós lemos, os capítulos de Jonas, dizem que ela era uma cidade marcada pela malícia. Ela era uma cidade marcada pela corrupção moral. E era uma cidade violenta. Agora veja o que os estudiosos nos trazem a respeito dessa cidade.
Os ninivitas eram truculentos, sanguinários e cruéis. Vejam só, eles despedaçavam suas vítimas, eles espetavam suas vítimas sem qualquer piedade, com estacas pontiagudas, e deixava-as morrer até a morte. Olha que coisa terrível. Decapitavam as pessoas aos milhares e empilhavam seus crânios perto das portas das cidades. E até esfolavam pessoas vivas. Eu fui ver o significado da palavra esfolar, é arrancar a pele da pessoa. Veja que povo mau, que povo terrível. Eles não respeitavam sexo nem idade, seguiam a política de matar bebês e crianças para não ter que cuidar desses bebês, dessas crianças. Quando li comentários, tive a mesma tentação de Jonas, queridos. Esse povo merece o juízo de Deus, pensei eu. Até que li o versículo 3, e aí tive que obrigatoriamente mudar meu modo de pensar, porque aquela cidade era importante para Deus. O mesmo Deus que se irou contra a malícia da cidade, também demonstrou a ela a sua compaixão, pois ele moveu terra e céu para mandar de volta um pregador, um profeta, que trouxe uma mensagem de arrependimento e de salvação. Olha que lição maravilhosa para nós, que talvez tenhamos cometido o mesmo erro de pensar que aquele povo teria que ser condenado. Nós não conseguimos ver a compaixão de Deus, que ela se estende a todos aqueles que se arrependem. E eu te pergunto, como que está a nossa Londrina? Como que está a sua cidade onde você mora? Será que uma cidade que tem imoralidade, que graça e moralidade, que existem coisas exageradas em relação aos relacionamentos, que muitas pessoas matam outras pessoas? Como é que é a sua cidade? Como é que é a Londrina? E, sinceramente, eu creio que muitas coisas que aconteciam em Nínive acontecem em Londrina. E qual é o nosso sentimento para com a nossa cidade de origem, a cidade em que estamos morando? Deveria ser sempre de amor, de oração, de intercessão, para que houvesse arrependimento e Deus pudesse manifestar sua graça em toda a cidade, para que a cidade se arrependesse dos seus pecados. Muito bem, queridos. Jonas percorreu a cidade por um dia. E olha o que ele dizia, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa expressão subvertida, ele caminhou um terço da cidade. Começou a caminhar a cidade e ele já proferiu essa sentença de que ela seria subvertida. E a palavra subvertida no hebraico é kapak, é a mesma empregada para a restauração, para a destruição, melhor dizendo, de Sodoma e Gomorra. Então tem sentido, assim, de que a cidade viraria de cabeça para baixo. Haveria uma revolução da cidade. Então, queridos, a sentença de Jonas era essa, que aquela cidade seria subvertida, seria virada de cabeça para baixo, e eles seriam destruídos como foram os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Muitas vezes, nós não temos compaixão pelos membros, pelas pessoas da nossa igreja. As pessoas que nos visitam, as pessoas que a gente sabe que às vezes está no pecado, está na prática do pecado. A nossa postura, queridos, é a postura de Deus, a postura de perdoar, de levar em conta que a pessoa se arrepende, que ela muda de vida. Então, nós temos que ter sempre uma palavra de bênção para essas pessoas. Nossa igreja tem que ser uma igreja abençoadora. Eu quero contar uma experiência que Exaltino conta. Ele diz que havia uma moça que pertencia a uma dessas igrejas que davam muito valor, isso há muito tempo atrás, tá, queridos? Mas davam muito valor aos usos e costumes. As pessoas, as mulheres que pertenciam a essa igreja, não podiam cortar seus cabelos. E aí essa moça, num ato de rebeldia, ela corta o seu cabelo. E aí a igreja não aceita, os membros da igreja não aceitam, e vão confrontá-la sobre isso, e ela simplesmente diz que
ela não vai se submeter, ela já cortou, como fez mais uma vez a seguir, cortou de novo. O seu pai, um homem, o pai e mãe, um homem experiente na igreja, fazia parte da banda da igreja, e aí a única forma dos líderes daquela igreja de pressionar a moça foi falar para o pai que se ele não conseguisse convencer sua filha de mudar, de deixar a sua rebeldia, ele não poderia mais tocar na banda da igreja. Aquele homem tinha a banda como abaixo de Deus a sua razão de viver. E aí, sem ter muita alternativa, ele chama a sua filha e tenta convencê-la, e ela diz que não faria isso. Então ele é expulso de casa e diz que ela não era mais a filha dele. Aquela moça sai de casa sem ter para onde ir, vai morar com uma família, e o filho daquela família desanda a menina. E ela fica grávida, e aí ela liga para o pai, conversa com o pai, dizendo que está grávida, queria voltar para casa. E aí o pai diz para ela assim: além de rebelde, você agora desencaminhou a sua vida. Então eu não te conheço mais como filha, não te trato como filha. Ela, sem ter para onde ir, procura pessoas que possam ajudar, e ela cai num prostíbulo. E as pessoas acolhem aquela menina e têm compaixão que a igreja não teve, de acolher até que a criança nascesse. Queridos, que história triste, em que a gente se envergonha do que muitas vezes nós fazemos como igreja. Nós precisamos ter compaixão em nosso coração, de receber os pecadores e ajudar a eles vencer esse pecado. Não é julgando, não é expulsando, não é botando para fora, mas ajudar em oração, ajudar no acompanhamento, para que as pessoas se arrependam e mudem de vida. Dos versículos 5 a 9, eu vou ler de novo aqui, e diz assim, olha: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta história ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Eu quero falar algumas coisas a respeito desses 5 versículos. Eles são interessantes para nós pensarmos na nossa caminhada como cristãos. Primeiro foi a postura do rei, né, que tomou a iniciativa de realmente fazer com que o povo tomasse consciência do pecado e mudasse sua postura, trocasse suas vestes por panos de saco, que se arrependesse, que se convertesse. Mas veja, o versículo 5 fala assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O que eu quero trazer para você nesse versículo 5 é o seguinte: que a palavra de Deus é poderosa. Por que eu estou dizendo isso a você, meu amado e minha amada? A palavra de Deus é poderosa, mesmo quando os ouvintes são os mais pervertidos, os mais perdidos, os maiores pecadores. E mesmo que os pregadores não estejam motivados a pregar aquela mensagem, que é o caso. Jonas não queria pregar aquela mensagem àquelas pessoas. Aquele povo era um povo perdido. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, até quando nós não estamos empolgados para pregar, até quando as pessoas não querem se arrepender. Então, veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, quando vem à igreja, na igreja que você vai, nunca fique perguntando quem que vai pregar. Porque a palavra é de Deus. Quando a gente vem à igreja, nós não estamos
cultuando a nós mesmos, nós estamos cultuando a Deus. Então, o que eu tenho que vir na igreja é participar do que acontece, cantar os louvores, ouvir a pregação e entender que Deus está falando comigo. Não é culto a mim, é culto a Deus. Eu estou aqui para cultuar a Deus. A pregação de Jonas, queridos, apesar de longe da graça, produziu o maior resultado que se tem em notícia da história. Não existe uma história de pregação em que tenha tido tanto resultado como a da cidade de Nínive. Vernon McGee diz o seguinte, que o que aconteceu em Nínive fez o dia de Pentecostes parecer pequeno. No dia de Pentecostes, quase 3.000 se converteram. Mas em Nínive, a cidade tinha 600.000 pessoas. Então, olha que resultado. A gente não lembra muito disso, não leva em conta isso. Mas olha que foi que a pregação de um profeta fujão, de um profeta que estava arredio à sua vontade, de um profeta que não tinha empolgação, que não tinha amor. Olha o resultado da sua pregação em relação ao povo de Nínive. Então, nunca desdiga, nunca fique criticando uma pregação, porque pode não funcionar para você, mas funciona para o outro, funciona para quem vai ouvir. A pregação, a palavra de Deus, ela é poderosa. Muito bem, nós vimos pelo texto que os ninivitas se converteram. Olha que coisa maravilhosa, o povo todo se converteu. Então, quais são os sinais de que houve uma conversão genuína dos ninivitas? Isso vale para mim e para você. Para que eu e você pensemos, nós somos realmente convertidos? Nós realmente entregamos nossa vida a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados? Então, veja o que aconteceu com os ninivitas e tenta trazer para você, trazer para mim, se realmente nós experimentamos a conversão. Então, o primeiro sinal que os ninivitas mostram é que eles se arrependeram sinceramente. Veja o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. As pessoas que vestiam pano de saco, elas estavam declarando alguma coisa, que elas estavam em situação de humilhação, elas se humilhavam diante de Deus, se arrependiam dos seus pecados e se humilhavam. Os ninivitas mostraram tristeza interior pelo pecado através do jejum e da humilhação, e usando o pano de saco que tinha essa motivação para as pessoas que estavam arrependidas do que tinham feito. Era um costume da época, expressar tristeza, humildade e penitência, que são as marcas do arrependimento. O arrependimento foi desde os maiores até os menores, ao rei, às crianças. Eles não se justificaram, mas eles se humilharam. Muitas vezes, nós somos tocados pela palavra de Deus, por uma pregação, ou por uma instrução, ou por alguém que nos fala um texto da Bíblia, e nós temos a tendência de justificar, de dizer por que nós fizemos aquilo. Há uma tendência de nós não aceitarmos aquela mensagem e arrependermos daquilo que fizemos e humilharmos. Arrependimento, queridos, é eu dizer, eu não devia ter feito aquilo. Eu estou arrependido de ter feito aquilo. Os ninivitas estavam dizendo com a sua atitude, humilhados, dizendo, nós não agimos certo, nós não deveríamos ter agido como nós agimos. Por isso que nós estamos aqui temendo o que Deus pode fazer conosco. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que realmente é convertida é quando o arrependimento é sincero. Depois nós vamos ver também no versículo 5, que diz assim, os ninivitas creram em Deus, então, creram em Deus. Então, um outro sinal de que houve conversão em nossas vidas é quando nós cremos totalmente em Deus. Cremos piamente em Deus. Se o arrependimento é o lado negativo da conversão, a fé em Deus é o lado positivo. O arrependimento nos afasta do pecado e nos faz correr para os braços de Deus. A conversa produz verdadeira mudança. É impossível converter-se a Cristo e ainda permanecer no pecado. Com todo respeito, eu quero dizer a vocês que muitas vezes eu vejo pessoas, membros de igrejas,
que se acham convertidos, mas as suas atitudes não condizem com o que eles imaginam que são. Uma pessoa que é convertida, ela é digna, ou ela expressa o seu arrependimento, e ela expressa a sua maneira de ser, ela muda a sua forma de ser. Então, quando há uma conversão, o sinal de trânsito que a gente usa como conversão é um sinal que a gente vai andar no sentido contrário. Se você olhar numa rua e tiver conversão à direita, você tem que mudar o teu trajeto. Então, conversão é quando você muda o sentido da sua vida, quando você muda a tua maneira de ser, as tuas atitudes, elas são condizentes com a fé que você tem. Então, confiança total em Deus de que eu tenho que ser uma pessoa nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A terceira marca daqueles que são convertidos é que eles abandonam as práticas pecaminosas. Veja o versículo 8. O versículo 8 diz assim: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. A conversão gera mudança drástica na vida do pecador. Os ninivitas demonstraram que estavam convertidos ao abandonarem os seus maus caminhos e a renunciarem imediatamente à violência que fazia parte da sua maneira de agir. Onde o pecado não é abandonado, não há evidência de conversão. Onde não há evidência de santificação, não há prova de conversão. Eu vou repetir isso para você. Onde não há evidência de santificação, não há prova de conversão. A quarta marca que alguém que se converte, é o caso dos ninivitas, é que eles se tornaram humildes diante de Deus. Olha o que eles falam no versículo 9. Diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O arrependimento de Deus, os ninivitas tornaram-se humildes diante de Deus. A ordem do rei era que ele se humilhasse e não houve nenhuma condição de rendição. Os povos, quando se rendiam naquela época, eles faziam acordos de paz. Nós nos rendemos, mas você deixa viver as crianças, deixa viver... faziam acordos. Em relação a Nínive, não houve nenhuma condição de rendição. Todos se humilharam diante de Deus. Nenhuma exigência para o arrependimento foi feita. Então, vejam, queridos, Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Não tem. O pecador merece o castigo, o juízo e a condenação. Então, é o pecador que tem que ir a Deus e se arrepender do que ele fez, para que a misericórdia de Deus esteja sobre ele. O pecado nada tem a exigir, a não ser de suplicar a Deus. Uma pessoa convertida é revestida de humildade e não de arrogância. Vejo muitos crentes arrogantes. Se acham superiores aos outros, se acham mais espirituais que os outros. Nós temos que ter uma condição de humildade diante de Deus. Nós não somos nada. E os ninivitas provam isso com a sua maneira de agir, com a sua vestimenta. Último versículo, queridos, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Você pode estar pensando assim, mas espera aí, Deus não se arrepende? A Bíblia diz que ele não é homem para que se arrependa, não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que volte atrás. Não é isso? Muito bem. Deus não se arrepende como homem. Veja bem, eu vou te explicar para você entender isso. Deus não se arrepende como homem. Deus não pode pecar, Deus não erra, assim que também ele não tem do que se arrepender. Deus é perfeito. Então ele não tem que se arrepender. O que ele fez, ele fez. Agora, o que pode acontecer na sua decisão, a decisão de Deus? Desmond Alexander diz o seguinte, que embora o verbo arrepender-se transmita a ideia de uma mudança de comportamento de pior para melhor,
O verbo hebraico nihan refere-se antes a uma decisão de agir de outro modo, não implicando necessariamente que a primeira ação seja inferior à segunda. Assim, o fato de que Deus muda de ideia aqui não representa um fracasso divino, mas revela seu sincero desejo de ser coerente com sua natureza imutável. Então, veja, o que realmente significa o arrependimento de Deus? A relação de Deus com o homem é bilateral. Então, veja, quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece misericórdia. Então, Deus, o nosso entendimento da palavra arrependimento não é como Deus age. Ele suspende aquilo que ele havia determinado se houver arrependimento do pecador. Eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Qual foi a postura de Jonas? Será que essa postura é uma postura que nós temos muitas vezes? De rejeitar o chamado de Deus, de fugir do chamado de Deus, de achar que não é para nós, de achar que é muito cedo, que não está na hora, que eu vou pregar, mas não vai adiantar de nada, que eu vou fazer missões, mas ninguém vai se converter. Será que nós temos a postura de Jonas de ter julgamento, de sermos insensíveis em relação àquelas pessoas que estão perdidas? Qual é a nossa relação com Londrina e com a cidade em que você mora? Está perdida? Ou ela é uma cidade importante para Deus? Ela é uma cidade que a pregação precisa chegar às pessoas para que elas realmente se arrependam. Agora veja, qual foi a postura de Jonas? Ele pregou aquela mensagem àquelas pessoas, queridos, porque Deus o obrigou. E a pregação dele foi uma pregação sem sentimento, sem amor, sem lágrimas. Foi uma pregação que, no entendimento dele, era para confirmar aquela condenação que existia sobre aquele povo. Mas aí eu faço a comparação. E eu comparo a postura de Jonas com a postura de Cristo. Se você olhar para a vida de Cristo, você vai ver que Cristo, na cruz morrendo, ele diz assim: Pai, não leve em conta o pecado deles. Eles estão aqui me matando, eles estão me matando de forma injusta, estão fazendo uma atrocidade comigo, mas perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. A misericórdia, o amor, a compaixão de Jesus por aqueles que não queriam saber dele, inclusive foram violentos com ele, foram terríveis com Jesus. Veja o que diz Lucas, capítulo 19, do versículo 41 a 44. Lucas 19, 41 a 44. E diz assim, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Por isso, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e arrasarão teus filhos, e assim por diante. Jesus, quando olha para Jerusalém, ele chora. Ele chora de compaixão para aquela cidade, porque ele sabia o que iria acontecer com aquela cidade. Aquela cidade não ouviu a mensagem, não se arrependeu, ao contrário do que aconteceu em Nínive. Então, a postura de Jesus era de empatia com aquela cidade, era de amor, de misericórdia para aquela cidade. Então, essa é uma postura que nós precisamos ter, queridos. De nós olharmos para Londrina e termos misericórdia das pessoas que estão perdidas aqui, que agem de formas terríveis, violentas. Então, que nós amemos a nossa cidade e que nós possamos pregar a mensagem, que ouçamos o mandado de Deus para nossas vidas em relação à cidade que nós moramos. E que tenhamos a postura de Cristo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero orar por você e terminar esse tempo. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é tão clara, tão nítida. E algumas surpresas nós tivemos ao ler esse texto, ao estudar esse texto. E talvez não tenhamos compreendido claramente por que a cidade de Nínive era tão importante para o Senhor. E a única explicação que nós possamos ter, Deus,
é que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amor, que o Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia. E é isso que nós pedimos para nós, que a tua compaixão, a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Senhor. E que essa mensagem que nós ouvimos nesse tempo possa trazer transformação às nossas vidas. Pai, se olharmos para a nossa conversão, será que nós temos aquelas marcas da verdadeira conversão? De que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e arrepender sinceramente dos pecados, que nós devemos confiar inteiramente em Deus, que devemos abandonar as práticas pecaminosas e que nós devemos nos tornar humildes diante de Deus, tendo a consciência de quem nós realmente somos. Abençoa todos que estão ouvindo, aqueles que irão ouvir e também aqueles que vão multiplicar essa palavra. Eu te peço isso, agradecido, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Só te lembrando que essa mensagem ela foi pregada no dia 7/7/2024, o capítulo 3 de Jonas, em que nós estamos replicando porque tivemos problema com o nosso som. Que Deus te abençoe, que você possa escutar essa mensagem, que ela possa produzir efeito na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.